é uma dica, realmente é uma dica que faz diferença, principalmente pra galera que quer emagrecer. Por mais simples que pareça, são coisas importantes. É isso que convence as pessoas e não o que a gente fala exatamente. Conselho, o que arrasta as pessoas é o nosso exemplo e o nosso resultado. Fala galera do canal da Dragon, como estamos? Quanto tempo, não? Meu primeiro vídeo de 2022. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O último vídeo que entrou meu no canal eu estava loira. Depois eu fiz mechas azuis. Depois eu pintei o cabelo todo de azul e agora eu estou morena. Essa transição que aconteceu comigo no final do ano deu a louca na Carol. Matei umas vontades de adolescente, sabe? Da adolescência. E agora estou morena, então não estranhem, tá? Sou eu, a Nutri Carol Sanches. E eu tô aqui de volta, na verdade, dando continuidade ao meu quadro. E aí, esse primeiro vídeo do ano, a gente teve a ideia de trazer um conteúdo básico, mas como eu defendo que o básico também precisa ser entregue, né, e o óbvio precisa ser dito. Eu quero quebrar com vocês alguns paradigmas, algumas crenças, alguns mitos, não só relacionados à dieta, à alimentação, mas a esse nosso estilo de vida. E aí eu coloquei alguns tópicos aqui de assuntos importantes pra gente abordar, e o que eu quero que vocês entendam é que assim, quanto mais informação a gente consegue ter hoje em dia, com a quantidade de pessoas falando a respeito do nosso mundo, do nosso estilo de vida, mais cuidado você que tá aí do outro lado, que assiste, que escuta, que consome todo esse conteúdo, precisa ter cuidado, porque o excesso de informação também pode ser ruim. Então vocês precisam começar a tomar cuidado e filtrar muito bem de tudo que vocês escutam, o que absorver, o que não absorver, quais são as referências de vocês, o que é válido pra você ou não, porque nem sempre é fácil pra quem tá do outro lado, né? Pra nós profissionais é muito fácil filtrar as informações que a gente lê, o que a gente escuta, enfim. Mas pra vocês que estão do outro lado, a gente sabe que acaba excedendo aí a quantidade de informações que vocês têm. Então, tomem cuidado com as referências de vocês, tá bom? Eu também trouxe vamos dizer assim, alguns tópicos que são novidade, talvez seja a primeira vez que vocês vão escutar sobre isso, e eu espero que isso seja um assunto muito falado daqui pra frente, porque a gente precisa dar valor a essas coisas que parecem extremamente simples, mas fazem a diferença, tá? Nesse último ano, principalmente, nos 2, 3 últimos anos, mas principalmente do início da pandemia pra cá, a gente tem estudado muito sobre Mindful Eating, que é um conceito que diz que a gente precisa ter atenção plena sobre o que a gente come. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente não tinha todos esses meios de comunicação, quando a gente não tinha tantas distrações, e senta pra comer com a família, e para e almoça, pra jantar, separa aquele tempo pra isso, né? Hoje a gente sabe que com a correria, eu acredito que isso aconteça com a maior parte das pessoas em qualquer cidade que elas estejam, mas principalmente em cidades grandes como São Paulo. O pessoal usa o horário de almoço pra fazer 1 milhão de coisas que não é almoçar, tá? O pessoal faz qualquer outra coisa que não é sentar pra comer. E se é que come, né, num horário de almoço, come algum fast food, come alguma coisa que seja extremamente rápida, que não seja algo que ele perca tempo. E a gente precisa quebrar isso. Essa atenção plena no quando vou comer, o quanto vou comer, no mastigar, no prestar atenção no alimento, no sentir o gosto, degustar mesmo o alimento, precisa existir. E por mais que eu saiba, até pela minha rotina mesmo, eu também sei que é corrida, eu também vivo na correria, por mais que eu saiba que às vezes é difícil, eu quero despertar em vocês o start para iniciar isso. Então, eu consigo fazer o meu jantar sentada em casa com o meu marido, com o meu namorado, com o meu cachorro, sei lá, com a minha família, com a minha amiga, enfim, não sei. Mas eu vou sentar, eu vou me desligar das distrações, eu vou prestar atenção no que eu como, eu vou prestar atenção no sabor das coisas que eu tô comendo, que eu coloquei no meu prato. Pelo menos uma vez por dia, isso é importantíssimo, tá, gente? Tanto pela questão psicológica, quanto pela questão fisiológica do nosso organismo entender o que a gente tá consumindo e aí liberar o hormônio de tipo, ok, eu tô bem, não preciso de mais, estou satisfeito. Que aí a gente acaba comendo muito rápido, praticamente não degusta o que tá comendo e aí não tem essa sinalização de tipo, para, tá bom. E aí a gente só para quando a gente assim, né? Quando tá passando mal ou quando se sente extremamente cheio, estufado, com o abdômen dilatado, com o alimento aqui, sabe? Isso não deve acontecer. Então, essa ideia de Mindful Eating é isso. É atenção plena ao alimento, a estar ali presente naquele momento, e isso é muito importante. Sabe aquela ideia de mastigar várias vezes, comer devagar, etc. Enfim, é isso. E eu sei que se a gente se esforçar, todo mundo consegue inserir isso na rotina. Não precisa de nenhum profissional mandando fazer isso. É uma dica, realmente é uma dica que faz diferença, principalmente pra galera que quer emagrecer. Porque realmente a gente demora um tempo, o nosso sistema nervoso central demora um tempo pra liberar o hormônio da saciedade e dizer pra gente que já tá bom, que aquela quantidade de alimento é suficiente. Então, se você come muito rápido, você tem essa liberação hormonal totalmente prejudicada, certo? Espero que
que vocês comecem a praticar isso. Espero que vocês sintam diferença no quanto dá pra reduzir volume de comida e quanto dá pra selecionar os alimentos que você realmente gosta quando você começa a prestar atenção no que você come. Porque aí, o que a gente faz? A gente se torna pessoas mais seletivas. Eu vou deixar pra comer em alguns momentos que fizerem sentido as coisas que eu realmente gosto e não vou comer só por estar disponível. Seja na mesa de casa, seja no balcão do trabalho, enfim, tá bom? Um outro assunto que eu escuto muito, tanto aqui no consultório quanto em comentário de Instagram, caixinha de perguntas de Instagram, isso é top 1. Comentário aqui no YouTube também, peso da genética sobre os resultados estéticos de vocês. E aí eu quero dizer uma coisa aqui que às vezes é até meio desanimador para algumas pessoas, mas é a verdade. Por mais que exista um peso genético sobre o nosso biotipo, sim, ele existe, menos do que 30%, o que pesa muito mais é os nossos hábitos genéticos. Vou dar um exemplo para vocês prático que eu acho que é mais fácil de explicar. Eu atendo pacientes, já atendi pacientes recentemente esse ano de 2022, eu tô gravando no último dia de janeiro, e eu já atendi 3 casos de pacientes pós-bariátricos com menos de 1 ano da cirurgia e em torno de 20 anos de idade. Um com 19, um com 21 e um com 23 anos. E aí o que vem à minha mente como profissional? O que aconteceu para que a bariátrica seja a última opção e a única opção? A bariátrica é a última opção, né, gente? Depois da bariátrica já não tem muito o que fazer. Então, o que acontece com uma pessoa aos 19 anos, com a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, com o acesso que a gente tem hoje em dia, com essa entrega desse lifestyle para vocês? O que acontece com uma pessoa de 19, 21, 23 anos para que a bariátrica seja o fim da linha? Não tenha nenhuma outra opção. E aí eu quero que vocês entendam que não existe um problema, não tô me colocando contra a bariátrica, mas eu quero que vocês entendam que talvez existisse um plano B, um plano C, talvez desse pra tentar uma mudança. Por quê? Olha só que engraçado. Esse paciente fez a bariátrica e com menos de 1 ano ele me procurou. Então por que ele não me procurou antes de fazer a bariátrica? Deu pra entender? Eu quero deixar claro pra vocês que não existe nenhum preconceito, nem nada contra, nenhum posicionamento contra a cirurgia. Mas o que acontece? Esses pacientes em especial, esses 3 que eu tô citando pra vocês, são pessoas que, através da bariátrica, fazendo a bariátrica, descobriram que não seria essa forma, não seria desse jeito, com esse resultado, que eles conquistariam o que desejam. Então eu sempre falo que por mais indicado que seja um procedimento cirúrgico, por mais que tenha um encaminhamento médico, enfim, seja realmente a última opção, esse hábito, esse estilo de vida, ele deveria, né? O ideal seria que ele existisse antes da cirurgia. E aí o que acontece? São pessoas que passam por procedimentos assim, a busca por um acompanhamento profissional como eu e qualquer outro nutricionista que trabalha de forma realmente individualizada e humanizada, personalizada, só acontece depois. Então o que eu tô querendo dizer pra vocês? Na verdade, o maior peso de todos, geneticamente falando, é dos hábitos que a gente tem com a nossa criação. O que a gente foi ensinado a comer, a forma que a gente come, o volume que a gente come, os alimentos que tinha na nossa casa, na nossa despensa, no armário, o que tinha disponível pra gente o tempo todo, o que a gente levava nos lanches da escola, qual equilíbrio existia na hora de fazer uma refeição, se a gente comia e depois tinha uma sobremesa ou não, se a gente podia substituir, se a gente fazia birra e comia o que quisesse. Então esse peso, gente, é muito superior a qualquer peso de biotipo. Se eu vou ser mais forte no superior ou no inferior, se eu vou ter dificuldade de desenvolver glúteo ou não, se eu vou ter dificuldade de desenvolver parte abdominal ou não, entenderam? E é isso que vocês precisam se preocupar e colocar toda a energia pra mudar. O maior segredo, se é que eu tenho o direito de dizer assim, dos resultados estéticos envolvendo saúde, sem deixar de lado a nossa saúde, que é assim que um bom profissional trabalha, eles precisam de mudança de comportamento. Ponto. Então, quando a gente pega uma pessoa que já vem de uma criação que teve bons hábitos alimentares, essas mudanças são tão sutis que são muito fáceis de serem feitas. Agora, quando a gente pega uma pessoa que nem tem o hábito de fazer uma refeição ao dia, por exemplo, isso acontece muito, aquele pessoal que acorda e come um pão e toma um café. Aí, na hora do almoço, come um salgado pela correria, igual eu falei no começo do vídeo. E à noite, se tiver comida pronta, come. Se não tiver comida, pede alguma coisa em algum aplicativo de comida, algum fast food rápido, uma pizza, ou então faz sei lá, uma tapioca com alguma coisa, um Rapidez com alguma coisa. Então entendam, o problema não é o alimento, o problema é o contexto. São pessoas que sequer têm o hábito de comer, parar e comer um prato de comida, entendem? Então coloquem a energia de vocês nisso, mudança de hábito. Quais são os hábitos ruins que eu preciso mudar, que eu cresci fazendo isso, praticando isso, eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso mudar. Seja em relação ao que eu como, seja em relação aos meus horários, se eu tenho rotina, se eu não tenho rotina, se eu sou aquela pessoa que fica acordada até tarde e dorme
até tarde, tem dificuldade de ter disposição e ser produtivo durante o dia, seja em relação às coisas que eu consumo e podem fazer mal pro meu estado emocional, psicológico, seja em relação à ingestão de água, de medicamentos, enfim, a todo o contexto que envolve onde você cresceu, como você cresceu, o que você foi ensinado. E mesmo que você tenha crescido em um ambiente nada favorável, você ainda tem a chance de mudar, tá bom? Depende de você. Não adianta escutar o que eu tô falando e culpar os seus pais ou qualquer pessoa que tenha te criado, tá? A ideia é que você, adquirindo todo esse conhecimento que a nossa outra geração antes de nós não teve acesso, você use isso a seu favor e mude literalmente os seus hábitos, tá bom? Uma outra coisa que muita gente me pergunta, e eu acho importante explicar pra vocês, por que a gente precisa pesar os alimentos quando a gente fala de mudança e objetivos estéticos? Se vocês forem parar pra pensar, eu não sou uma pessoa muito viajada, né? Eu fui só para os Estados Unidos, fora do Brasil. Mas eu acredito muito, pelo pouco que eu conheço, que o brasileiro é a pessoa que mais come carboidrato na proporção de um prato de comida. Se vocês forem pegar qualquer lugar que tenha prato feito, pode ser na padaria, pode ser qualquer prato de comida pronto que o restaurante montou pra você estar lá no cardápio, vai vir 70% de carboidrato, 20% de proteína e 10% de gordura. É uma média. É sempre a maior parte de carboidrato. Então a gente tem o tempo todo uma disposição muito grande de carboidrato. Isso vai fazer com que a gente se condicione a comer sempre um volume muito grande o tempo todo e vai prejudicar aí tanto nossa adesão a uma ingesta maior de proteína, quanto tirar o carboidrato na hora que eu tenho que tirar para um paciente que quer emagrecer, por exemplo. Então, eu preciso pesar sempre? Precisa. Porque aí você vai ter noção exata da proporção que você precisa comer. E muitas vezes, numa dieta de emagrecimento, eu vou inverter o jogo. O paciente vai comer 70%, 60% de proteína, 30% de carbo, 30% de gordura, ou 30, 20, enfim, mas eu vou inverter a ordem das coisas. E aí, quando a gente usa colher, medida caseira, o tamanho da palma da mão, isso não existe mais hoje em dia, porque o leque de opções e a margem de erro se torna muito grande. Então, a gente precisa controlar realmente o que vocês comem, o quanto comem, o volume que comem e quando comem, tá? Então, é importante não só para quem quer ganhar massa muscular. Balança de cozinha não deve ser usada só para quem faz academia, faz musculação, puxa peso e quer ganhar um volume grande de músculo. Não. É para quem tá se reeducando, tá na fase de RA, que é a reeducação alimentar. É para quem está em fase de emagrecimento. É para quem está se preparando para uma bariátrica, talvez. É para todo mundo, gente. Só que cada um vai consumir as gramagens de acordo com sua realidade, sua rotina, seu objetivo. Mas é importante, tá? Principalmente pra gente controlar proporções. Proporções do que a gente come. O quanto tem no prato de proteína, o quanto tem de gordura, o quanto tem de carboidrato. Certo? Tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu vejo, né? Eu tenho 5 anos de formada, e nesses 5 anos de formada eu tenho 5 anos de atuação clínica dentro de consultório. Então, tem uma coisa que impacta de uma forma positiva ou não no resultado de vocês, que é o meio ambiente, o meio social. Eu não sei quem é aí, alguém aqui pode falar aqui nos comentários. Tem alguém da internet, eu não sei se é da internet, de algum livro, que diz que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, né? Pois é. Alguém disse essa frase, ela é muito verdade. Quando você é a única pessoa que está buscando ter hábitos saudáveis na sua casa e no seu trabalho, é óbvio que tudo vai ficar mais difícil. Isso é muito claro. E eu acho que o primeiro passo é aceitar que você está só. As pessoas fantasiam muito, as pessoas se desgastam muito querendo mudar o meio ambiente que elas estão. Por que eu tô falando isso pra vocês aqui? Porque às vezes eu tenho dificuldade de ajudar na mudança de hábitos de um paciente que tá aqui dentro do meu consultório e me pagou pra isso, ele me procurou pra isso. E ele pagando, tendo um investimento financeiro, tendo um cardápio totalmente individualizado, personalizado e humanizado, ele tem dificuldade de fazer. É difícil acontecer, mas acontece. Imagina uma pessoa que não quer ter, não tem esse desejo, não despertou pra isso, e você tá lá sendo chato, tentando mudar, ou mostrando que você faz o certo e ele o errado. Então, assim, não se desgastem com isso. Eu posso dar um conselho como profissional: o que arrasta as pessoas é o nosso exemplo e o nosso resultado. Independente de quem seja, pode ser o pessoal do seu trabalho, pode ser alguém da sua casa, pode ser talvez o seus filhos, pode ser o seu marido, a sua esposa, enfim. O que vai fazer, o que vai despertar nas pessoas ao seu redor a vontade de ter hábitos iguais ou parecidos com o seu, se você está sendo uma pessoa saudável, a melhora que você está tendo. Então, talvez uma melhora de humor, de disposição, um sono de mais qualidade, menos oscilação de humor, menos picos de humor e irritabilidade, por exemplo. O resultado estético, claro, porque não, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia, de massa muscular, enfim. É isso que convence as pessoas e não o que a gente
fala exatamente, certo? Então eu queria deixar isso claro pra vocês, pra que vocês entendam que tá tudo bem. A maior parte das pessoas passa por isso. Não é todo mundo que tem um apoio, ou respeito, pelo menos, né? Eu sempre falo pros meus pacientes assim, olha, se você não tem apoio em casa, se você tiver o respeito é suficiente. Mas não conte com isso, não dependa disso, não se baseia em quem você vê lá na rede social que tem esse apoio, porque a maioria não tem. E eu não gosto quando eu me incomodo, né, quando eu vejo que os pacientes usam isso pra diminuir o resultado deles e dizer que, eu não estou tendo resultado porque o meu meio ambiente não me ajuda. Sim, ele não te ajuda, mas você pode mudá-lo? Se você não pode mudá-lo, é você que vai silenciar, focar no que você quer e seguir. Quem quiser vir com você, vai te encontrando no caminho e vai seguir com você, certo? É? É bíblico. Aí, gente, isso que o Sara Romão falou, né? É bíblico que eu falei, tá vendo? 13:20. Aquele que anda como homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. É bíblico. Não tem nem. Aí alguém pegou da Bíblia, né? Não sei se você que tá me assistindo acredita, lê, confia em Deus, enfim. Se você tiver pelo menos espiritualidade, já vai fazer sentido pra você. E aí nós, seres humanos, pegamos o que é bíblico e a gente coloca com nossas palavras, né? Mas é isso. Eu espero que vocês consigam não só entender o que eu falo aqui nos vídeos pra vocês, mas aplicar no dia a dia de vocês, trazer, sabe, esses ensinamentos, esses insights, essas dicas, conselhos pra vida de vocês, pro dia a dia. Foi o que eu falei no início do vídeo. Por mais simples que pareça, são coisas importantes. E se você começa a fazer uma vez ou outra, mesmo que de forma muito sutil, isso vai se tornando um hábito muito positivo e que faz uma grande diferença. Então comecem, deem o primeiro passo, tá bom? Gente, eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Esse ano a gente vai ter uma maior frequência de vídeos disponíveis aqui no YouTube, aqui no canal da Dragon, com conteúdos meus. Tanto eu falando aqui, né, destrambelhadamente pra vocês sozinha, talvez com convidados. Quem sabe a Carol vira tipo um podcast com a Nutri, assim, sabe? Quem sabe, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês querem. Mas o que eu posso garantir pra vocês é que nós vamos estar mais próximos de uma forma mais assídua esse ano, tá bom? É isso, não se esquece de se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda. Deixa seu like, que ele é importante pra gente, principalmente pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês. Deixa um comentário aqui se vocês gostaram do vídeo e até a próxima!